vamos começar o nosso último encontro de marketing pessoal. Agora a gente vai abordar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho que a gente trabalhou nas aulas anteriores. A gente viu a diferença do marketing pessoal para o marketing tradicional, a gente viu os 4 P's, né? Aplicados no marketing pessoal, aplicados no eu produto, eu preço, eu praça, onde eu me movimento, e eu promoção. Que promoção eu tenho feito das minhas qualidades? A gente aprofundou e nessa aula agora a gente vai começar a alinhar para o nosso quiz que vem lá no final. Lembra que você lá no quiz vai fazer o seu planejamento de marketing pessoal para começar a construção da sua marca. Lembra que quando a gente pensa no eu produto, quando a gente vai analisar os elementos, a gente tem que pensar o seguinte: que conteúdo eu tenho? Qual o comportamento que eu tenho? Como eu apresento? Sabe quando tu vai no supermercado e olha as embalagens? Como é a tua embalagem? Como tu tens te comunicado? Tu tens te colocado no lugar do outro? Tu tens simpatia? Lembra de agregar valor? É agora o momento que tu vai saber se tu agrega mesmo. Como é que é a tua marca? Quais são as tuas características distintas? Eu sempre digo, né? Na vida tudo é uma troca. O marketing é uma troca. Lembra disso? Lembra que tu tens que fazer troca o tempo inteiro? Lembras que o universo está agindo a teu favor? Começa a te movimentar para essa construção dessa marca, que o universo vai se movimentar contigo. Lembra que quando tu faz marketing positivo, tu faz positivo. Quando tu não faz nada, tu faz negativo. Então toma cuidado. E tem uma coisa muito importante, quando tu faz marketing positivo, 3 ouvem. Quando tu faz negativo, 10. Quem não quer ouvir uma fofoquinha, um bafão? Quem não quer, né? Pensa nisso, não esquece. Para que tu tenhas um serviço agregado, para que tu gere valor. Lembra do liquidificador, que agora ele já é um multiprocessador. Não seja só um simples funcionário, seja o funcionário. Não seja um simples líder, seja o líder. Não seja um simples empreendedor, seja o empreendedor. Inspire pessoas. Pensa sempre nisso, deixa um legado para eles. Lembra como eu vou analisar o meu eu? Quais princípios me orientam? Lembra da nossa verdade na primeira aula? Nunca perde isso, é a tua essência. Qual o teu talento? Eu tenho talento em cozinhar, convida eles para cozinhar. Não tem uma casa grande, faz um salão de festa, pede emprestado, a gente sempre dá um jeito quando a gente quer, né? Quais são os teus pontos fortes? Mas não esquece dos teus pontos fracos também. Enaltece esses pontos fortes. Onde tu quer chegar? Onde tu estás? O que tu buscas? Lembra do objetivo e meta? Objetivo é o que? Meta é como. O que eu quero e como eu quero. O que tu já alcançou até agora? Porque isso é muito bom. Isso é muito bom tu estar aqui hoje fazendo o nosso curso. Dá uma olhada na página. Isso é muito bom, gente. O que tu já alcançou até agora? E planeja. Não faz nada por acaso. Pensa em todas as tuas ações. Quando a gente acorda de manhã, a gente não pensa que roupa a gente vai pôr para não passar frio ou para não passar calor. Pensa também na tua vida pessoal, na tua vida profissional. O que tu esperas? O que tu planeja? O que tu almeja? Que imagem tu tens projetado? Pergunta para as pessoas. Como elas têm te percebido? O que elas têm visto em ti? Começa a ouvir essas pessoas. Pensa em quantas vezes tu foi convidado para aniversários, para festas. As pessoas têm lembrado do teu aniversário. Sempre que a gente começa a analisar o produto eu interior, a gente entra um pouco em crise, né? A gente começa a lembrar que um não convidou a gente, ou que a gente pensa, ser humano tem algumas características, eu também sou assim. Ele não me deu parabéns, eu não vou dar parabéns para ele. Mas eu sei que hoje é aniversário dele. Não faz isso, faz diferente. Tu gostaria que ele tivesse dado parabéns? Então dá um chocolate e um parabéns para ele. Um abraço e um parabéns. Faz melhor. Faz com ele o que tu gostaria que tivessem feito contigo. Quem sabe no ano que vem ele vai fazer melhor. Pensa nisso. Lembra, a gente ouve muito isso, mas a gente não consegue colocar isso em prática, né? A mudança que o mundo espera tem que começar comigo. Então começa hoje, agora, amanhã na tua empresa ou daqui a pouco. Pensa
Como é que tu tem sido recepcionado pelos teus amigos? Eles te convidam para festas? Tu é respeitado pelas pessoas? E se tu não tem sido convidado, não fica triste. Começa a partir de hoje a agir para ser convidado. Lembra, quem é a pessoa agradável que tu gosta de conviver? Tira características dela. Sempre pensa numa coisa, Ralph Waldo Emerson, se quiser dar uma olhada, só pesquisar na internet, ele tem um livro dele online e ele fala muito em eu só vejo no outro que tem em mim. Pensa nisso. E tem um outro autor, Dale Carnegie, que fala, somos as 5 pessoas que mais convivemos. Com quem tu tens convivido? Com quem tu tem te relacionado? Lembra na primeira aula? Marketing de relacionamento é atrair e manter relacionamento. Então, cuidado, te relaciona com pessoas que tu espera que sejam ou que te transformem ou que deixem um legado na tua vida e que tu consiga evoluir continuamente. Lembra que quando a gente pensa em personalidade, a gente tem que pensar nos nossos hábitos, nas nossas virtudes. Quem sou eu? O que eu tenho, que vontade eu tenho, que imagem eu tenho de mim, como eu me vejo? Isso é muito importante. Lembra que quando eu penso em personalidade, olha só o que ele diz, esse autor, Letterman. Personalidade pode abrir portas, mas somente o caráter pode mantê-las abertas. Então toma cuidado. Lembra que caráter é a tua ética, são os teus valores. É o que tu tem agregado, é que valor tu gera na vida das pessoas. Tu tem inspirado pessoas, tens deixado legados? Se não tens, fica tranquilo, que a partir de agora tu vai começar a ter. E aí, vamos relembrar alguns aspectos importantes. Lembra o ditado que diz que a primeira impressão é a que fica mesmo? Então, cuidado. Cuidado porque a chave do primeiro momento é muito importante. Se tu te posicionas da forma certa na cabeça da pessoa, ela nunca mais vai esquecer de ti. Então, toma muito cuidado. Lembra que o teu marketing pessoal tem que estar agindo o tempo inteiro. Para que tu tenhas estratégias aplicadas para que tu consiga construir a tua marca. Linguagem corporal é muito valiosa, né? Eu indico um outro livro que chama O Corpo Fala, é muito importante também. E a imagem, ela pode significar diferença de êxito e fracasso. Por exemplo, vamos pensar, todo mundo conhece alguém que é muito legal, mas que não consegue se vestir muito bem, que é um pouco desleixado. Eu não estou falando em marca, não estou falando em nada disso, estou falando em higiene, em apresentação, em cuidado, nas mulheres em fazer uma unha, em usar um batom. Tomar cuidado com a tua imagem é muito importante porque as pessoas percebem a tua aparência agradável. E até a gente se sente melhor quando está com uma aparência agradável, se sentindo bem. A tua aparência física, ela não é a beleza que eu estou falando. Não é porque é magro, gordo, alto, baixo. Não é isso. A tua aparência física é se tu te ama, se tu gosta de ti como tu és, se tu és feliz, se tu não és, tem como melhorar, não tem? Vamos buscar quem tu gostaria de ser. Eu gostaria de conseguir ter uma alimentação boa, de ir para academia. Começa a conviver com as pessoas que fazem isso ao teu entorno. Pensa nisso. Como é que tu tens te tratado, aquele dia de salão, aquele dia de cuidado dos homens no barbeiro? Como tu tens te tratado? Isso é muito importante. E como tu te veste. E não esquecer, né? O corpo fala o tempo inteiro. Eu quero muito ir na festa de final de ano da empresa. Aí eu vou e fico de braço cruzado o tempo inteiro. Aí eu não percebo e ninguém vem falar comigo. Por que será que ninguém vem falar contigo? Porque tu estavas fechado para os relacionamentos. Cuidado com isso. Presta atenção em como teu corpo tem falado. E aí lembra de valorizar a imagem da tua marca. Um bom currículo. Seja confiante. Fala no nós. Pensa no nós. O nós, ele é muito melhor do que o eu. Porque nós podemos fazer muito melhor juntos do que eu sozinho, do que você sozinho. Vamos pensar sempre em grupo. Isso é muito importante. Pensa em grupo dentro da tua empresa, com os teus familiares. Olha e divulga essa tua marca. Apresenta um cartão pessoal. Divulga as tuas qualidades, as tuas características. Cuidado para não ser indiscreto. Mas eu acho que a gente sabe a medida no meio que a gente se relaciona, né? De como se divulgar. Valorize as tuas qualificações.
Isso não é ruim. Saiba te enaltecer. Apresenta para as pessoas os teus talentos. Não esquece de quando errar, assumir o erro. Isso é muito importante. Porque as pessoas vão perceber que tem um ser humano montando uma marca, mas tem um ser humano atrás, com valor, com ética, com honestidade, com essência. E quando a gente pensa em imagem da marca, a gente tem que pensar, não sei se vocês lembram da análise SWOT, pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. Eu costumo chamar de FOFA, força, oportunidade, fraqueza, ameaça. Os Fs são o interior, o O e o A o exterior. Então penso o seguinte, a minha força sempre vai gerar uma oportunidade para mim e a minha fraqueza me gera uma ameaça perante esse mercado. Por isso enaltece os teus pontos fortes, que eles vão te gerar oportunidades sempre. Ah, mas o meu talento é cozinhar, como eu falei na aula passada, então apresenta essa força. Quem sabe não é uma oportunidade de tu te relacionar com outras pessoas que também cozinham, com outras pessoas da tua empresa que também tenham esse talento, ou que gostam de degustar. Pensa um pouco em relação aos teus talentos, nos talentos mais simples e nos talentos mais complexos. E pensa assim, cuidado, a gente tem sempre que evitar algumas situações, né, para que a gente não gere uma ameaça em relação aos nossos pontos fracos. Então, cuidado ao falar mal do emprego passado ou de um chefe, cuidado ao falar mal dos colegas. Sempre pensa o seguinte, todo mundo tem um ponto positivo que tu goste, mesmo que seja um detalhe. Eu admiro mulheres com unhas bem feitas e que têm desenhos na unha. E aí, sempre que eu vejo alguém com um desenho na unha, eu enalteço isso. Eu posso não conhecer a pessoa, mas ela tem um ponto que eu admiro, que eu acho bonito. Todo mundo tem um ponto que a gente admira. Enaltece isso. A gente tem costume de enaltecer sempre, mas ele é crítico, ele é brabo, ele é grosseiro. Enaltece o ponto positivo. Tu vai ver que a construção da tua marca melhora muito. E aí a gente tem que pensar nos aspectos essenciais dessa imagem. Qual é a aparência que tu tens? Qual é o teu comportamento perante o grupo? Qual é o teu conhecimento perante a área? Qual é a tua rede de relacionamento? Começa a expandir essa rede. A gente nunca sabe que troca pode ter com o outro, né? Então expande essa rede e te comunica. Só assim tu vai poder expandir essa rede. E aí pensa o seguinte, é o processo de definição, construção e manutenção da própria marca. Aparência, comportamento, conhecimento, rede de relacionamento e comunicação. Sempre pensa nisso, esses são os aspectos essenciais para a tua imagem. Lembra que quando a gente tem a nossa imagem, a gente começa a construir a nossa marca, a gente quer ser diferente dos outros, né? Mas a gente tem que ser igual a nós mesmos, não diferente de nós mesmos. Não perde a tua essência, como eu falei na primeira aula. E aí a gente vai pensar nos pontos importantes, na comunicação pessoal, na linguagem corporal, como é que tu te comunicas em público, que influência tu tem gerado no público que tu convive, como é que tu lidera, como tu age perante os outros, qual a imagem pessoal tu tem transformado ou tu tem propagado para esse grupo, como é que tu te desenvolve as tuas habilidades interrelacionais, como é que tu administra o teu tempo, tu te organiza, tu demonstra ser uma pessoa organizada. Administra o teu tempo, porque quando a gente quer, a gente sempre faz, a gente sempre arruma um jeito. Então começa a mostrar para as pessoas que tu consegue administrar o teu tempo. E não esqueça nunca, a comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Nunca esqueça disso. Então começa a olhar a troca, não esquece, tudo na vida é uma troca. Então olha essa troca, o que os outros têm entendido, o que tu comunica, é o que os outros entendem, não esquece disso. E o marketing pessoal não é apenas divulgar uma imagem, é tornar as pessoas melhores. Seja melhor do que tu foi ontem, do que tu foi antes de ontem. Lembra que eu falei na primeira aula? Se tu me conheceu ontem, deixa eu me apresentar de novo, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Não esquece disso. E o esforço vai promover mudanças. Termino então com uma frase que eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Quem não leu,
sugestão que eu dou de livro. Se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso último encontro. Não esqueçam de fazer o quiz. Lembra que no quiz você vai começar a construção da tua marca, a construção da tua imagem pessoal, a construção do teu plano estratégico de marketing pessoal. Muito obrigada!